Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 27. Livro de Gênesis, capítulo 27. Diz assim a palavra do Senhor a partir do primeiro versículo. E quando Isaque já estava velho e se enfraqueciam os olhos, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Disse-lhe o pai: Eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, das tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz um guisado saboroso como eu gosto. Traz-me para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que morra. Ora, Rebeca estava escutando quando Isaque falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Disse então Rebeca a Jacó, seu filho: Eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: Traz-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para o teu pai, para que o teu pai coma, e ele gosta. E leva-os ao teu pai para que coma, a fim de abençoar antes da sua morte. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é peludo e eu sou liso. Porventura meu pai me apalpará e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Respondeu a sua mãe: Meu filho, sobre mim caia essa maldição, somente obedece a minha voz e vai e traz-me. Então ele foi e tomou e os trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso como o seu pai gosta. Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com as peles dos cabritos, cobriu as mãos e as lesuras do pescoço, e pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio Jacó ao seu pai e chamou: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és? És tu, meu filho? Respondeu Jacó ao seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta, pois, senta e come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaque ao seu filho: Como é que tão depressa achaste, filho meu? Respondeu ele: Porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te, pois, para que eu te apalpe e veja se és meu filho Esaú mesmo ou não. Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém a mão são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas, como a de Esaú, seu irmão, e abençoou. No entanto perguntou: Tu és mesmo meu filho, Esaú? E ele declarou: Eu sou. E disse-lhe: Então seu pai, traz-me e comerei da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E Jacó lhe trouxe, e ele comeu. Trouxe também vinho, e ele bebeu. E disse-lhe mais Isaque ao seu pai: Aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele aproximou e o beijou. E o seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como um cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu, dos lugares férteis da terra, e abundância de trigo e de mosto. E sirvam-te os povos e nações, e encurve a ti. Se Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus, irmãos e filhos da tua mãe, se encurve a ti. Senhor, sejam malditos os que amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Amém, amados? Eis aí uma história maravilhosa. Amados, é comum nos dias de hoje nós encontrarmos assim pessoas que até parecem uma coisa, mas eles não são.
E até se costuma dizer que para conhecer uma pessoa você precisa comer uns quilos de sal junto com essa pessoa. E aí você vai se revelando realmente quem é essas pessoas. Hoje nós estamos vivendo no mundo, tanto no mundo comum como no mundo famoso, que nós encontramos essa pessoa evangélica, essa pessoa se converteu, essa pessoa não sei o quê. E aí traz uma confusão no mundo das pessoas, diz assim, mas será que realmente essa pessoa se converteu? Eu não vejo ela, a vida dela parece que é a mesma coisa. E aí muitas pessoas confundem se é ou não é, o que acontece, o que não acontece. E aí os dia a dia vai mostrar. E esse texto aqui que nós acabamos de ler, e eu quero usar esse personagem aqui, o Jacó, que vai mostrar para nós de uma forma muito maravilhosa e clara que realmente o que é uma conversão e o que é o novo nascimento. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Conversão ou novo nascimento? Conversão ou novo nascimento? A história aqui diz que Isaac e Rebeca tiveram filhos gêmeos. E aí você lê assim, mas se são gêmeos, qual que é o mais velho? Porque diz que era gêmeos, e o Esaú era o mais velho. Quando nasce filhos gêmeos, alguém aqui são irmãos gêmeos aqui? Alguém? O Andrei e o André. Quem que nasceu primeiro, André? Você. Então o primogênito é o Andrei. O que nasce primeiro é o mais velho. Então o Andrei nasceu primeiro, ele é o mais velho. O André nasceu por segundo, ele é o segundo filho, não é o primogênito. E aí nós vemos o seguinte, que existe os gêmeos idênticos e existe os gêmeos que não são idênticos. O caso de Jacó e de Esaú. O André e o Andrei não são idênticos, né? São diferentes um do outro, porque eles são gerados em ovos separados. O Jacó, olha a diferença de Jacó. Jacó era liso, não tinha pelo, era liso. O Esaú era meio vermelho, era peludo. Era tão peludo que a mãe, para disfarçar, teve que colocar o pelo assim de carneiro lã aqui no pescoço dele, né? Peludo no pescoço, o braço tudo peludo ali, né? Parecia mais um urso do que vermelho, peludo. A diferença dele, amados. Aqui, eu estou explicando algumas coisas para vocês entenderem exatamente esta palavra aqui. Deus havia falado com Rebeca. Rebeca não fez nada demais, porque Deus já havia falado que o mais novo deles seria onde estaria a bênção de Deus sobre ele. Mas acontecia que a mãe gostava e cuidava de mais um, e o outro, e o pai gostava de outro. Chegou o momento que o pai já estava velho, não enxergava mais, e chegou o momento de abençoar. E aqui, amado, o nome Jacó significa enganador, usurpador, mentiroso. E ele começou desde o início. Quando ele nasceu, o texto diz assim que Jacó já saiu segurando já o calcanhar do irmão, ó, grudado já nele ali. Na primeira oportunidade ele fez jus ao nome dele. Ele queria ser o primogênito. Chegou Esaú, uma ocasião chegou Esaú com fome, e o Jacó ali sempre preparava lá um guisado lá com ele. Chegou Esaú com fome, me dá um pouco desse guisado. O Jacó falou, não, então vamos fazer o seguinte, eu dou o guisado, mas você troco da tua primogenitura, você não é mais o primogênito, eu sou o primogênito agora. E o Esaú diz assim, o que tem a ver a primogenitura? Eu quero, daqui. E ele, então, eu sou primogênito agora. Ele já enganou ele, já aproveitou a oportunidade, fazendo jus ao nome dele. Lembre que o tema dessa mensagem é conversão ou novo nascimento. Conversão ou novo nascimento. E nesse episódio aqui, o Jacó roubou a bênção que era de Esaú, enganou o pai dele, e o pai dele abençoou com toda a sorte de bênção. Na continuação desse texto, logo chega Esaú e apresenta para o pai um outro guisado. Chega assim, mas eu acabei de comer, você trouxe agora. Não fui eu não, eu sou Esaú. E ele disse, foi o Jacó que me enganou de novo. E não tem nenhuma bênção para mim. O pai já havia abençoado.
E ali começou um ódio mortal de Esaú. Falou: vou matar ele, eu vou acabar com ele. Já me roubou o direito de ser primogênito, agora me roubou a bênção do meu pai. E ali, imagine como é que estava esse lar. E vamos colocar aqui: Isaac e Rebeca, crentes abençoados, filhos da promessa. Seus filhos estão aqui. Por isso que eu digo uma coisa, amados: nem todas as pessoas são filhos de crente, quer dizer que são crentes. De um forno não sai, daqueles fornos de barro, que agora quase não existe mais. A gente dizia assim: de um forno não só sai pão, sai gato também, uma ninhada de gato. Os gatos gostavam, se não tampasse ali aqueles fornos, de vez em quando saía uma ninhada de gato dali. Os filhos precisam ter uma experiência, um encontro com Deus. E chegou o momento que, para proteger o Jacó, e também aconteceu um outro cara, já está grande, precisa arrumar uma esposa, e eu não quero que ele arrume uma esposa junto nessa terra que nós estamos aqui. Vamos mandar ir para Padã Arã, lá na casa do seu irmão Rebeca de Labão. Lá ele vai encontrar uma mulher que vai ser da nossa família, para ele se casar. Eis aqui, amados, sempre é bom seguir os conselhos dos pais. E Jacó vai embora. Aqui começa as experiências de Jacó. Aqui começa para você separar o que é uma conversão e o que é um novo nascimento. Jacó indo embora, chegou à noite sozinho, junto ali com suas roupas, sua bagagem. Ele deitou ao ar livre, fez uma pedra o seu travesseiro, e naquela noite ele teve um sonho. Quantos crê que Deus fala através de sonho? Muitas pessoas às vezes não entendem que Deus fala. E naquela noite ele teve um encontro com Deus em sonhos. E o sonho de Jacó foi o seguinte: ele viu uma escada que era da terra no céu. Interessante que a frase deveria ser assim: os anjos desciam e subiam. Não, a frase é assim: os anjos subiam e desciam, porque já ali estavam. E ele teve uma experiência nesse sonho, que ele acordou de manhã e disse o seguinte: Deus está nesse lugar e eu não sabia. E ali ele teve aquele encontro, como muitas vezes num culto pessoas têm um encontro, choram na presença do Senhor, até mesmo diz assim: eu tive uma visão e uma coisa maravilhosa, e até choram diante do Senhor. Amado, teve um encontro com o Senhor, mas perderam a oportunidade de mudança de vida na vida deles. Sabe o que aconteceu? O Jacó diz o seguinte: o Senhor está nesse lugar. Deus, se o Senhor me abençoar, que eu vou lá na terra e volte em paz, em tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Amado, aqui mostra uma pessoa, porque conversão, amado, olha bem aqui. Alguém fez carteira recentemente? Quem fez carteira recentemente aí? Estão tudo habilitado, né? Não estão dirigindo sem carteira não, né? Está vendo aí? Porque tem habilitado, que tem um guarda rodoviário, vai pegar vocês aqui, está tudo aí. Conversão é assim, amado. Ó, o que é a conversão? Você está lá, o instrutor do lado está dirigindo. O instrutor diz assim: faça uma conversão à direita. Não é assim que ele fala? Faça uma conversão à esquerda. Conversão é mudança de rota. Eu estou andando esse caminho e eu mudei. Isso é conversão, amado. E eu quero dizer para você: conversão não te dá o direito de salvação. Diga para mim: conversão não te dá o direito de salvação. Porque tem muitas pessoas que são convencidas, eles acham que com a conversão deles estão salvos. Você vai entender que não. O Jacó estava convertido, mas não nasceu de novo. A oportunidade que ele teve de ter um encontro com o Senhor, sabe o que ele pensou? Financeiramente. É o que muitas pessoas hoje estão achando: eu vou para a igreja evangélica, para a igreja dos crentes, eu vou virar crente, e lá eu vou prosperar, porque eu estou vendo esses crentes prosperando, vou ganhar dinheiro, e ali Jesus vai me abençoar. Tem muitas pessoas pensando que conversão, virar crente, é ganhar dinheiro. Estão muito enganados, amado. Estão muito enganados. Dízimo, oferta, não te dá direito de salvação, coisíssima nenhuma.
Você ser ofertante não te dá o direito. Prosperidade não é sinal de intimidade com o Senhor de maneira nenhuma. Qualquer pessoa pode prosperar, qualquer pessoa pode ofertar. E o Jacó perdeu a oportunidade e disse o seguinte: se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo. E ele partiu. Chegando lá, eu quero resumir rapidamente, que o tempo passa rápido aqui, amado. Olha bem aqui, ele chegou ali, ele conseguiu. A esposa dele trabalhou para o seu sogro Labão, trabalhou 7 anos. Como é que chamava a esposa de Jacó? Ele era apaixonado por quem? E a Raquel tinha uma irmã chamada Lia. Ele disse assim: eu vou trabalhar 7 anos para o senhor, meu sogro Labão, pela Raquel. Tá bom. E ele trabalhando. E ele encontrou um camarada lá quase mais esperto que ele. Trabalhou 7 anos. No dia do casamento, festa do casamento, era todo, não tinha iluminação, tudo no escuro, ali só as lamparinas com azeite, colocando aqui, e ele tinha que entrar numa tenda dele, que ali estava a esposa esperando. Quando ele entra, não era Raquel, era Lia. Ele falou: mas como que é? O senhor me deu, eu trabalhei por Raquel, o senhor me deu Lia. Aqui o costume é o seguinte: não pode a mais nova casar com o primeiro do que a mais velha. Ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Mais 7 anos trabalhando. Amados, Jacó era dizimista, sim ou não? Jacó orava, Jacó conhecia Deus, Jacó tinha visão. Teve, não teve? Que visão que ele teve? Dos anjos. Deus falava com ele, mas não era nascido de novo. Tem muitos crentes que lê a Bíblia, que canta, que dizima, que oferta, mas não são nascidos de novo. A vida dele não muda, ele continua a mesma coisa. Jacó estava mudado, ele continuava mentindo, continuava enganando o sogro dele. Sabe o que ele fez uma vez? Ele falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, já trabalhei tempo, senhor, vamos fazer o seguinte, ó, todos os bezerrinhos aí e as ovelhinhas que nascer malhada vai ser minha, e as brancas vai ser do senhor, tá bom? Ele foi lá, arrumou um jeito de madeira lá, separou todos os bode malhados e enganou, e só ele ganhava. Daqui a pouco o sogro dele fazia o seguinte: não, agora os malhados é seu, os brancos é seu e os malhados é meu. E ele enganava de novo. Ele se converteu? Só tinha conversão, mas não mudava, porque tem muitos crentes que continuam safado, continua enganando, continua mentiroso, continua comprando e não pagando, continua fazendo um monte de coisa, e depois chega no domingo e diz: glória a Deus, louvado seja o Senhor, e Pai do Senhor. Amado, é convertido, mas não nasceu de novo. Porque uma pessoa que nasceu de novo, a vida dele é mudada, o caráter dele é moldado. Aí que você vai ver a diferença, amado. Quantas vezes nós escutamos na rua que diz assim, a pessoa diz assim: o senhor é pastor? Eu sou. Mas tem cada crente safado. Eu falei: tem mesmo. E tem mesmo. O dedo da mão não são igual. Crente que compra e não paga, crente que vive pulando cerca, crente que faz um monte de coisa aí, safado. Esse é convertido, mas não nasceu de novo. Jacó tinha tudo isso de crente, amado. Eu acho que Jacó era muito mais crente que muitas pessoas. E orava, dizimava, ofertava, tinha visão, orava, amado. Se você acompanhar esse texto, da onde eu parei aqui, continue lendo, você vai ver a intimidade que esse homem tinha, mas o caráter dele não era mudado. Mas teve um dia que ele disse, Deus falou com ele: está na hora de você voltar. Olha, Deus falava com ele, amado. Tem muita gente: mas eu sou bom, Deus fala comigo. Mas Deus é um pai, é bondoso. Um pai deixa de falar com seus filhos? Deus fala. E ele se ajeitou para ir embora. Lá no Val de Jaboque, ele passou toda a família, os empregados, e ele ficou só. Há momento que eu preciso ter uma sós com Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diz assim: ó, você precisa ter uma sós com Deus.
Deus. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu estou sentindo a presença de Deus, estou sentindo os arrepios aqui. Amado, isso não adianta nada. Arrepio, calafrio e tanta coisa não vai te levar ao céu coisíssima nenhuma. Não leva. Sabe o que aconteceu? A hora que ele entrou no Val de Jaboque, ele teve uma visão do que ele teve? De anjos. Amado, quantas pessoas que vivem orando para ver anjos? Alguém aqui já viu anjos? Dá para contar no dedo. Eu vi, pastor, assim, tal. Mas tem muitas pessoas que eu queria ver. O Jacó via. Viu os anjos. Sabe o que ele disse assim? Colocou o nome naquele lugar de Manaim, que significa acampamento de Deus, acampamento dos anjos. Ele colocou o nome ali de Manaim. E quando ele, amado, ficou a sós com Deus, e sabe o que ele tinha que encontrar? Ele estava para se encontrar com o irmão dele, aquele que queria matá-lo, aquele que queria destruir a vida dele. E passado muitos anos já, mais de 20 anos que ele ficou fora. Mais de 20 anos ele estava fora, e ele estava para se encontrar, e ele a sós, com certeza naquele momento, porque é nos momentos difíceis da nossa vida, quando acontece alguma coisa, que nós meditamos, como está a nossa vida, como é que nós estamos no nosso relacionamento com Deus, como é que eu estou vivendo com Deus, e aí a pessoa começa a pensar, orar, e ali a sós, apareceu um anjo, ele lutou com o anjo. Ele lutou com o anjo. Deus estava dando mais uma oportunidade para Jacó, mais um encontro com Deus ele estava tendo, mais um encontro. Amado, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, e muitas das vezes se dá a oportunidade de você ter vários encontros com Deus. Quem sabe nessa noite, Deus está dando a oportunidade de você ter um encontro com Ele. E ele agarrou o anjo. Ele estava precisando da bênção. E quando nós precisamos da bênção, nós jejuamos, nós oramos, nós choramos, nós clamamos, eu preciso da bênção. Não é assim, mas mesmo que as pessoas fazem? Gruda, eu preciso, Senhor me abençoe, e não sei o que, e choro. E ele agarrado, lutando com o anjo. E já estava arraiando o dia. E o anjo não queria dar uns tapas no Jacó. Me larga, não largo. Me larga, não largo. Chegou um momento que o anjo perguntou assim: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Amados, quando ele disse assim, Jacó, ele estava dizendo assim: meu nome é, ele estava revelando o seu caráter. Eu sou enganador, eu sou mentiroso, eu sou usurpador. Ele estava revelando e confessando os erros deles, quem era a vida dele. Agora ele não estava pensando em dízimo e oferta, agora ele estava pensando nele, porque é isso que Deus quer. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho, Deus quer que você confesse, você reconheça os teus erros. Ali ele vai mudar a tua vida. E naquele momento ele disse: qual é o teu nome? Jacó. E o anjo disse o seguinte: não se chamará mais Jacó. Ou seja, a tua vida vai ser transformada agora, porque você abriu o coração, você tem um arrependimento agora. O teu nome será Israel. E Israel significa príncipe com Deus. Príncipe com Deus. E o anjo teve que tocar na juntura do Jacó para ele largar. Quando ele largou, ele atravessou o Val de Jaboque assim, ó. Amado, sabe o que é ficar meio desconjuntado aqui? Andar assim, ó, manco aqui, mancando ali, mas do outro lado já era uma nova pessoa. Quando ele encontrou com o irmão dele, ele se humilhou, ele pediu perdão, ele abraçou mudança de vida, a vida de Jacó. Amado, para finalizar, eu quero dizer para você, amado, aconteceu um episódio. Depois que eles já estavam na terra com a família, os filhos de Jacó, a irmã deles, Bila, foi abusada. E ali houve naquela terra um consenso entre o rei e o filho dele, que queria casar com Bila, dizendo assim: nós só consentimos que você case se todo o seu povo for circuncidado. E eles consentiram isso, mas o plano deles era matar todas aquelas pessoas. E eles fizeram isso, mataram todos.
Só que havia muita gente, e aquele povo vinha com um exército para matar toda a família de Jacó. Toda a família de Jacó ia ser morta. E Jacó naquele momento, sabe o que ele fez? Agora não era mais o Jacó enganador, mentiroso, não era somente convertido, mas era o nascido de novo, era uma nova pessoa, com caráter íntegro, com uma pessoa que tinha intimidade com Deus, uma pessoa que tinha o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que estava realmente transformado pelo poder de Deus, uma pessoa que não pensava na ganância, uma pessoa que não pensava em somente ter dinheiro, mas uma pessoa que pensava nas promessas, em servir a Deus de todo o coração. Sabe o que aconteceu? Ele reuniu toda a família, fez um culto. Ele fez um culto. E naquele momento, todo o ouro que os filhos trouxeram da casa dos inimigos ali, depositaram. Naquele dia, a sua esposa Raquel também teve um encontro com Deus. Sabe por quê? Porque até aquele dia ela guardava os ídolos que ela roubou do pai dela. E naquele momento ela também depositou ali. Imagine o culto que aconteceu. Imagine o culto que foi. E Jacó com a sua família, ele pregando, ele ensinando. Mas era um novo homem, era uma nova pessoa, uma pessoa transformada, uma pessoa liberta pelo poder de Deus. Sabe o que aconteceu? Eles saíram. Deus falou comigo para mim para Betel. E ele saiu, os inimigos como paralisado, um exército inimigo veio para destruir, parado. E ele passou com a sua família, todos. E a Bíblia diz que as pessoas ficaram aterrorizadas pelo que aconteceu. E eles foram libertos, por quê? Porque houve mudança. Quando uma pessoa é mudada, ele é nascido de novo, Deus cuida, Deus tem compromisso, Deus honra, a oração é respondida, e o seu testemunho é escrito e guardado para todo sempre, amado. Conversão ou novo nascimento? É o que Deus diz para você nessa noite. Em qual posição você está? Nascido de novo ou convertido somente? Se você é convertido, é noite de você se posicionar e ter um novo nascimento.